Vocês já pararam para pensar o que faz um grande clássico do futebol? Assim, aquela rivalidade que a gente ama ver em campo e que todo mundo para assistir o jogo? Então, hoje eu vou contar sobre o maior clássico do mundo, que é o Barcelona e Real Madrid. Como tudo começou, quais dessa rivalidade, tem implicações até políticas nisso? Conto tudo pra vocês no vídeo de hoje. Fica comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Daiane e este é o meu canal dedicado a falar de moda, esporte, etc. E onde também compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo com vocês. No vídeo de hoje, como eu já falei, eu vou falar um pouquinho do maior clássico, né, do maior derby de todos os tempos, que é Barcelona e Real Madrid. Conto tudo, como tudo começou, porquê da rivalidade, mas, gente, antes de começar o vídeo, gente, deixa seu like, comenta, compartilha. Se não é inscrito no canal, gente, bora se inscrever no canal. Então, gente, vamos falar de como tudo começou, né, dessa rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. Vocês vão ver que tem origens históricas e até políticas que não tem como eu falar dessa rivalidade sem assim contar para vocês o contexto geopolítico que ocorria na época. Então, vamos lá, como tudo começou. O Barcelona, só para dar um pouquinho de ideia para vocês, fica na região da Catalunha, na Espanha, que é uma região tradicionalmente separatista. Aliás, gente, se vocês forem pensar, volta e meia tem aquelas notícias do tipo: Barcelona quer se separar da Espanha e ser um país independente, né? Eles querem se transformar num país, um lugar completamente independente. E até uma coisa que é bem diferente deles, que eles falam o catalão. O catalão, eu já tive oportunidade de conhecer, assim, não sei falar, obviamente, mas conheço pessoas que falam, na verdade, e ele é uma mistura, eu diria, do espanhol, como a gente conhece, com o francês. Então, é uma língua bastante diferente do espanhol. É óbvio que também, em Barcelona, todos eles falam espanhol, porque eles também aprendem espanhol. Então, assim, talvez seja como uma segunda língua para eles, tá? Então, assim, eles são bem, digamos assim, diferentes da região da Espanha. É uma das questões que normalmente eles sempre voltam e meia, aliás, acho que já ainda tá ocorrendo, porque acho que nunca cessa esse ideal deles, que eles querem se separar do restante da Espanha. Então, só para vocês entenderem um pouquinho. E o Real Madrid fica na região de Madrid, que é a capital da Espanha, né? Fica em Madrid, que é a capital da Espanha, obviamente. Que é uma região mais tradicional e que tem ainda, gente, essa parte é bastante importante vocês entenderem, muitos resquícios do franquismo. O que seria o franquismo? O franquismo foi um regime extremo, que ocorreu na mesma época que aqueles outros movimentos extremistas estavam ocorrendo na Alemanha, aquele bigodinho alemão, que eu não vou falar o nome dele, mas vou deixar a foto aqui que eu não quero nem falar o nome desse homem. E também na Itália com o Benito Mussolini. Então eram alguns movimentos extremistas, nacionalistas que estavam ocorrendo na Europa. E para quem não lembra qual que é essa época que eu tô tentando falar, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, década de 30, década de 40, mais ou menos o que estava acontecendo nessa época? Sim, a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, só para vocês entenderem o contexto histórico, político, que é importante. Vocês vão entender daqui a pouco que é bastante importante falar sobre isso. Mas vamos lá. Ambos clubes, eles construíram ao longo, né, das décadas uma história maravilhosa, formaram muitos craques, assim, que adorados no futebol mundial, enfim. E é claro, né, construíram também essa rivalidade que vocês precisam entender. Gente, desculpa, eu ainda estou me recuperando do Covid. Então, se eu tossir, se eu ficar mal, então vocês me perdoem. Então, quando tudo começou, se vamos dar, tipo, uma data, início imediato, eu diria que isso começou em 1902. Eu diria assim, né, que começou, como eu disse, em 1902, com um jogo que deu, assim, foi uma rivalidade, mas, gente, não foi nada louco, assim. Foi uma vitória do Real Madrid por 3-1 contra o Barcelona. Ou melhor, desculpa, o Barcelona vence o Real Madrid por 3-1. E daí por diante, gente, é história.
essa rivalidade só foi aumentando, principalmente se acentuou mais durante a Guerra Civil Espanhola na década de 40. Por isso que eu quis dar esse contexto histórico geopolítico para vocês entenderem um pouquinho melhor. O maior artilheiro de todos os tempos, adivinha quem é? Ele mesmo, Lionel Messi, com 36 gols, ou seja, durante a partida desse clássico, durante todas as vezes que o Barcelona jogou contra o Real Madrid, Lionel Messi, todos os jogos, marcou 36 vezes. A maior goleada foi Real Madrid 11 e Barcelona 1, que ocorreu em junho de 1943. Então, gente, tudo isso aqui, ó, só foi aumentando. Ah, vale lembrar que eu esqueci de falar no início do jogo, no início do vídeo, que na realidade, assim, no início, lá em 1902, o nome do Barcelona era até diferente, era FC Barcelona, era bem diferente. O Real Madrid foi, nessa época, estavam ocorrendo muitas guerras dentro da Espanha, muita inquietação política, e então, assim, vestir a camiseta do Barcelona era como mais ou menos ser parte da oposição, porque como eu disse, Madrid tinha aquele lado mais, digamos assim, nacionalista, que era onde estavam ocorrendo todos aqueles movimentos extremistas de nacionalismo, que também estavam ocorrendo também mutuamente na Itália e na Alemanha. E Barcelona estava meio que eles eram contra isso. Então, assim, eles faziam a oposição. E nessa época, gente, você vestia a camisa do Barcelona, era um atestado que você fazia parte da oposição. Então tem muita coisa política envolvida nessa, não tem como a gente fugir desse contexto. O Real Madrid foi eleito, né, no maior clube do século XX. Porém, o Barcelona inicia o século XXI, ou seja, os anos 2000. Lembra como que aconteceu na primeira década, na década de 2000? E quem foi contratado também nessa década? Bom, já tinha, né, o Ronaldinho, não sei o que, e também quem foi contratado nessa época? Ele mesmo, Lionel Messi. Lionel Messi, eu fiz um vídeo já, se não me engano, ele foi contratado em 2006. E também foi a época do Guardiola, que entrou pro clube, se eu não tô enganada, em 2008 também, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, tem tudo, vão lá assistir. O Real Madrid, então, e voltando, né, o contexto político novamente, com a vitória dos nacionalistas na década de 30, na década de 40, ou seja, o general Franco veio ao poder e ele implementou várias coisas, assim, digamos, um tanto questionáveis, e uma delas, ou seja, uma espécie de guerra, né, e fez quase que uma espécie de guerra entre os republicanos e os nacionalistas. Os republicanos eram a galera lá do Barcelona e tal, os nacionalistas é a galera do Franco, tá? E nessa época, o que aconteceu também? O Barcelona, ele precisou até tirar a bandeira, né, da região da Catalunha, do seu escudo, porque era proibido. E o nome deles teve que mudar para Clube de Futebol Barcelona. Então, assim, bem diferente. Então, não era o FC Barcelona que a gente conhece hoje, acho que eu errei no que eu acabei de falar. E sim, era Clube de Futebol Barcelona, porque era a forma que eles queriam que fosse feito. Então, assim, gente, como vocês viram, assim, eu achei bem... Eu poderia até trazer mais clássicos do futebol, explicar como que surgiu a rivalidade, etc. Mas esse em específico eu achei muito interessante falar, porque tem todo... Não é só a questão do futebol, mas também tem toda a questão geopolítica do momento que estava ocorrendo lá. Como vocês viram, naquela época, década de 40, você vestia a camiseta do Barcelona, era quase assim um atestado, você fazia parte da oposição. E ele se negava aquela coisa do nacionalismo exagerado, que aliás está pingando bastante. Eu até falei no vídeo anterior que eu falei sobre o caso do Vinícius Júnior, que ainda tem esses resquícios do franquismo, infelizmente, dentro da Espanha. E onde que o Vinícius Júnior joga? Real Madrid. Então, é legal conhecer um pouco desse contexto geopolítico, histórico da Espanha, pra gente até entender um pouco melhor o contexto que acontece hoje no futebol. Mas e aí, gente? Vocês conheciam esses fatos? Sabia como se deu, né? Como se iniciou toda essa rivalidade? Conta aqui pra mim. E é claro, gente, se gostaram do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos
e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, que no caso é semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.